Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Como estamos? Entrando ao vivo aqui, 19h30, no nosso horário habitual. Hoje a gente vai ter um convidado aqui, estou só esperando ele entrar. A gente vai começar uma série agora, uma série chamada Médicos que Inspiram. A ideia, então, dessa série Médicos que Inspiram é a gente, a cada semana, trazer um colega que tenha alguma coisa, assim, para a gente aprender, né? Por que ele é um colega de sucesso, por que ele é um colega que tem alguma relevância na sua especialidade, como é que foi a jornada dele até chegar. A gente sabe que muita gente, os caminhos não são tão fáceis, e a gente sabe que esse nosso convidado aqui hoje, ele trilhou um caminho bastante interessante aqui. Só vamos ver se ele vai entrar aqui. Então a gente vai falar com o Dr. Fábio Roberto Ruiz de Moraes. O Fábio é um grande amigo. O Fábio é formado na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora o Fábio está entrando. Doutor Fábio Moraes. Boa Dr. noite. Fábio Roberto Ruiz de Moraes. Tudo bem, Fábio? Tudo ótimo, Everson. Maravilha, meu Tranquilo? amigo. Tudo excelente. Está um pouquinho baixo o teu som. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Melhorou um pouco agora? Melhorou bem. Uhum. Fábio, boa noite, muito obrigado do convite. É um prazer falar com você. Há algum tempo a gente não se fala. Mas eu queria que você começasse contando como é que é a tua situação atual. Quem é você, para quem não te conhece, onde você trabalha, o que você faz, e aí depois a gente vai destrinchar um pouquinho essa história. Eu sou ginecologista obstetra, tenho área de atuação em medicina fetal, eu tenho área de atuação em ultrassonografia, em ginecologia e obstetrícia. Hoje eu moro em Palmas, no Tocantins, quer dizer, digo hoje, mas já moro aqui há um pouco mais de 16 anos. Sou presidente da Sociedade Tocantinense de Ultrassonografia, presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Fetal Regional Tocantins, já fui presidente da Sociedade de Gineco e de Reprodução Humana. Aqui a gente faz tudo. E hoje estou o coordenador do programa de residência médica da Universidade Federal do Tocantins, responsável pelo serviço de medicina fetal, que é a minha grande paixão, né? Depois da obstetrícia, do ponto de vista profissional. E sempre que posso, visitando os amigos do Sul e a família também no Sul. E a gente vai falando mais coisas aí. Com certeza, com certeza. Bom, vamos começar então, assim, a nossa história se cruzou em Florianópolis, né? Universidade Federal de Santa Catarina. O Fábio foi uma das primeiras pessoas que eu conversei quando cheguei na cidade, no dia da matrícula, né, Fábio? Não sei se você lembra disso. Sim. E assim, durante a faculdade a gente passa por várias matérias, vários professores, alguns nos inspiram, outros não. E eu queria saber de você se você sempre quis ser ginecologista, sempre quis trabalhar com medicina fetal desde que você entrou. Como é que foi essa tua escolha da especialidade? É interessante essa pergunta, Everson, porque no começo realmente a gente está muito deslumbrado com a faculdade, 1000 planos, e realmente eu entrei na medicina com aquela visão romântica da medicina, do emergencista, do médico que resolve tudo. Eu vim de uma cidade pequena, eu nasci em Jacarezinho, mas morava em Mamborê, né? Então já morava há muito tempo, então eu tinha aquela visão romântica, o médico que faz tudo. Faz parto, opera apêndice, tiro, facada, médico de família, pediatra. Então, ao longo da graduação, eu sabia que eu queria ser esse médico que atende o máximo possível.
Então, eu gostei muito de cirurgia, fazia estágio no Hospital Florianópolis, amava operar, até hoje eu amo operar. E, de repente, a medicina de família começou, de comunidade também, por esse vínculo que eu tenho muito forte com o paciente, um vínculo de empatia, de carinho muito grande. E isso ficou confuso. Eu estava no nono semestre, na nossa época a gente pegou uma transição do internato, e eu ainda não tinha definido. Foi no nono semestre que a ficha caiu. Por quê? Porque gineco, obstetrícia, para mim, ela contemplava tudo. Ela contemplava consultório, plantão, imagem, cirurgia, dar plantão, não dar plantão, fazer consultório, trabalhar. O leque de opção era tão grande, oncologia, clínica, e isso fez... Esse gosto pela obstetrícia foi brotar somente no final da faculdade, entrando no internato. Você acha que foi ruim você escolher só no final, só entrando no internato? Que eu percebo meus alunos às vezes muito ansiosos ali no começo, já no meio ali da faculdade. Ah, mas ainda não sei o que eu quero fazer e tal. Você acha que foi ruim para você só decidir isso lá no final, no internato? De forma alguma, Everson. Eu acho que isso é até uma virtude e que bom. E isso aconteceu espontaneamente. Ninguém me deu essa dica. Não existia você na época para dar essa dica profissionalmente. Porque às vezes o aluno, ele entra, o pai é cardiologista, ou ele sonha com cirurgia plástica, com o glamour da cirurgia plástica, e ele fica do primeiro ao último ano, do primeiro ao último semestre só estudando aquilo. E deixa passar outras coisas, deixa de aprender outras coisas. Eu lembro de colegas de turma nosso, eu lembro de alunos meus que desde o primeiro período só ficava um projeto de pesquisa, não sei o quê, bolsa, tudo direcionado para uma única especialidade e não viram o universo que se abriu do lado. É a mesma coisa que você falar para mim que só a praia de Barra do Sul que presta. Porque lá que você tem casa. Tantas outras praias lindas que tem, interior, serra, neve, desde que você se permita conhecer essas coisas. E graças a Deus eu me permiti. A minha esposa, que é médica e foi minha aluna, né? Eu também falei para ela, todo mundo, ela vai fazer gineco? Eu falei, ela vai fazer o que ela quiser. E antes ela tem que provar tudo. Ela tem que conhecer tudo, tem que passar por tudo, para que realmente ela possa saber o que toca o coração. Por exemplo, o pessoal brinca que obstetra não precisa saber clínica médica. Eu que trabalho com gestação de alto risco, se eu não souber ver, fazer uma ausculta cardíaca, olhar um eletro, um raio-x de tórax, interpretar exames laboratoriais, conhecer clínica médica, para mim seria péssimo, né? Então, a gente tem cirurgia, tem que conhecer tudo. Até porque, assim, que bom que deu certo o teu plano, a gente vai chegar agora na residência, mas e se não desse, né, no início, ou talvez se você não pudesse entrar na residência de gineco no primeiro ano, tivesse que trabalhar, né? Aí você fez toda uma formação voltada para gineco na tua faculdade, e de repente você tem que cair no mercado de trabalho sem a prática. A gente vê muito isso, né, de colegas sofrendo no início por conta disso, né? Eu bato nessa tecla com os meus alunos também. Nós entramos em agosto, né? Então a gente ficou meio ano ou estudando, quem tinha dinheiro, e nós trabalhando. E nesses 6 meses que nós trabalhamos como generalistas, nós atendemos tudo. Lesões de pele, crianças, sutura, demos plantões. Então, eu brinco muito com os meus alunos, eu falo, você tem que saber tudo, mesmo quem não gosta de gineco, tem que saber gineco por 2 motivos. Um, mercado de trabalho. Outro, passar na prova de residência. Tem 20 questões de gineco lá e ele vai ter que aprender gineco. Então, ele tem que aprender tudo, tanto para passar na residência que ele quer, seja para trabalhar, porque também não é garantido. Hoje, para cada 10 formandos, só temos 3 vagas de residência médica. Então, 7 não vão passar. 7 vão ficar mais 1 ou 2 anos fazendo preparatório, né? Verdade. Bom, bastante gente participando aqui. O Fábio tem um grande fã-clube aqui que eu vejo aqui. Alguém já reclamou que você falou Barra do Sul, não falou Barra Velha. Então, o pessoal quiser mandar questões aqui, mandar perguntas aqui, a gente está à disposição. O pessoal da Univale, da Liga de Gineco, está aqui. A Andréia, minha esposa, comentou aqui, né? Ela foi diretora da Liga de Cirurgia Plástica, publicou caso em dermato no internato e depois fez psiquiatria, né? Para mostrar essa questão né, da formação nossa, né? Melhor professor, saudades, Brígida Cunha.
Então, Fábio, e aí? Daí você fez o internato, né? Você começou a ver essa questão da ginecologia, e aí chega a hora de você fazer a escolha de onde fazer residência, né? Como é que foi essa tua escolha, assim? O que te levou a escolher determinados lugares para fazer a prova e outros lugares não? Então, na nossa época, a gente não tinha tantas opções igual nós temos hoje, e a prova em Santa Catarina era um pouquinho diferente. Você escolhia o hospital no momento da inscrição e não pela classificação. Então, quando a gente ia fazer a prova, nós formamos em Florianópolis, então eu tive que escolher Florianópolis ou Joinville. Florianópolis eram 8 vagas, Joinville 4. Só que Joinville tem até hoje um serviço de gestação de alto risco e medicina fetal impecável, de ponta. Para quem não é de Floripa, para quem não é de Santa Catarina, o Santa Catarina é o único estado em que a capital não é a maior cidade do estado. Joinville é a maior cidade do estado, né? Ela é maior que Floripa. Então, ela tem um hospital até hoje com volume de gestação de alto risco muito, muito grande. E eu arrisquei, mesmo tendo menos vagas, eu optei por Santa Catarina na época para justamente focar na gestação de alto risco e medicina fetal. E foi uma escolha acertada, porque foi isso quem abriu o leque, quem abriu o meu horizonte para estar onde eu estou hoje no Tocantins e poder escolher aonde eu queria trabalhar depois. Né? Você já tinha uma visão quer dizer, a medicina fetal já te brilhava os olhos na época, então. A ginecologia obstetrícia me encantou no internato, mas muito mais, eu falo o O do que o G. A obstetrícia era muito mais fascinante. Porque a obstetrícia, primeiro que enquanto a maioria dos médicos lidam com doença, você lida com vidas. E a medicina fetal e a gestação de alto risco é algo que era para ser fisiológico, virou patológico, e você pode interferir positivamente, seja preventivamente, seja de forma terapêutica. Né? Então, esse lado sempre foi o que me fascinou e que me encantou. Aqui tem duas perguntas aqui, a Liga de Gineco da Univale. Qual período indica-se iniciar os cursos para residência? O que você acha? Então, a maioria desses cursos preparatórios hoje, eles são focados em 2 anos. Então, seriam os 2 anos do internato, inclusive, onde, teoricamente, a carga teórica é menor e a carga prática é maior, onde eles poderiam, sim, ter essa carga teórica estudando. Então, a sugestão que eu dou para os meus alunos, né, da graduação, hoje eu estou com 3 faculdades que eu contribuo, já contribuí com outra também, então eu recomendo eles deixar para o internato esse período de estudos, e só que eu falo para eles, uma coisa é passar na prova de residência, outra coisa é o dia a dia, né? A gente sabe que a medicina do dia a dia ela é um pouquinho diferente da apostila. Eu ainda brinco, falo, isso cai na prova de residência, isso é o paciente sentado na tua frente para você resolver o problema. Estão pedindo para você ir para Maringá, pelo sobrenome é teu parente, vem para Maringá fazer o parto da minha filha, Teca Ruiz. É isso mesmo, a minha prima Angélica está quase ganhando a Cecília, linda, maravilhosa. É a nossa caçulinha, é a prima caçula e a sobrinhazinha caçula, maravilhosa. Ô, Fábio, aqui, ó, como funciona o processo de preparação de currículo para residência? É interessante que seja direcionado para a área que se deseja ou é melhor que seja o mais diversificado possível? Se você já tem um hospital em vista, você tem que saber como que é o sistema de avaliação daquele hospital. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da minha esposa. A minha esposa queria fazer residência na Universidade Federal do Tocantins. Queria, não, fez. Então, o que ela fez? Ela olhou o processo seletivo e na arguição curricular tinham 10 itens, é um barema, quanto que valia cada ponto. Então, por exemplo, lá, publicação em qualquer área valia, mas tem hospitais que só aceitam publicação da área. Mas tem um item que chama afinidade com a área, onde você tem que provar que você tem vínculo. Então, participação de liga, participação de congresso, publicação, teu TCC foi naquela área, a TLS, a CLS, então você faz a tua preparação voltada para o hospital. Agora você vai fazer SUS São Paulo. É tudo objetivo, não tem entrevista, não tem nada, né? Aí o ideal é realmente abrir o leque. E uma outra coisa também, como você falou, essa questão de já saber o hospital, né?
eu acho que nada bate o olho no olho, né? Eu acho que, de repente, se você quer realmente fazer aquele hospital, tenta fazer lá um estágio de 2 semanas nas tuas férias, tenta conhecer os preceptores. Se você se formou em agosto, de repente passa um mês ali, conversa com eles, né? Porque a gente como preceptor de residência, a gente está praticamente entregando o nosso serviço na mão de um residente, né? O residente que está lá às 7 da noite da sexta-feira para resolver a pendenga, né? Então, assim, a gente tem que ter essa confiança também. Isso conta bastante, né, Fábio? Sim, inclusive a minha esposa, a Manu, ela está fazendo R4 de medicina fetal em Santa Catarina. Antes dela optar por fazer o R4 de medicina fetal, ela foi fazer um estágio voluntário, ficou um mês, que o R2 e o R3 eles têm direito aqui na UFT a fazer esse estágio. Ela fez o estágio voluntário. Quando ela fez a prova de R4, ela passou na Federal de Porto Alegre e passou em Joinville. Ela optou pelo hospital que ela já conhecia, que ela já sabia o que ela ia encontrar, É né? uma mão de duas vias, né? Além de eles estarem te conhecendo, você está conhecendo, né? E talvez aquilo que você idealizou talvez seja verdade ou não, né? Então, Exato. é muito importante esse test drive, né? Digamos assim, né? É, Ingla BP, quais os hospitais de referência para a residência de GO hoje no Brasil? Então, Ingla, a Ingla é uma menina, ela é monitora de ginecologia e obstetrícia, é uma aluna diferenciadíssima. Eu estava corrigindo as provas hoje, ela foi das poucas notas 10 de GO que Spoiler, tirou, ó, Ingla. spoiler aí Teve do spoiler na professor nota. Fábio. Então, assim, uma menina diferenciada que vai passar onde ela quiser, ela que escolhe. Mas tudo também tem o vínculo. Então, por exemplo, por que a Manu escolheu a UFT? Primeiro, porque é muito boa a universidade, a residência daqui. O hospital daqui é muito bom, mas a família, onde estava o esposo, onde estavam os filhos. Então, nem sempre você pode sair e ir para um outro estado fazer residência. Então, você vai procurar os hospitais mais próximos de você e que tem uma história muito boa. Então, a gente tem realmente aqui no Tocantins a própria a UFT. Em Brasília, para obstetrícia, o HMIB é melhor, para ginecologia, o HRAM. E por aí vai. Em São Paulo tem o Hospital da Unifesp, da USP, né? O Hospital São Paulo. São hospitais bons e com focos diferentes. Então você já tem que saber teu foco. Você tem vontade de fazer R4, igual você fez gastro, você não parou, você não é só clínico. Então você não, eu já tenho que pensar no meu próximo passo. Então qual é esse hospital? Então é individualizar mesmo. Como a gente tem essa liberdade, né, de direcionar. Não, com a família do Tocantins, não. Minha família é toda de Goiás. Então vamos Uhum. focar no hospital lá, no Dona Iris, né? E tem um dado interessante também, é que 1/3 das pessoas que fazem residência ficam na cidade que foram, né? E às vezes a pessoa não sabe disso, né? Quando ela escolhe um monte de lugar para fazer prova de residência e de repente passa num lugar lá que ela nem sonhava e ela tem, estatisticamente, 1/3 de chance de ficar nesse lugar para sempre, né? Ela vai fazendo os contatos, enfim. Então, isso tem que ser levado em conta também, a cidade, né? O índice de fixação da residência médica é maior do que a graduação. Somente 40. A incidência quem fez a graduação e continua na mesma cidade é pequeno. Por isso que o Norte abriu tantas residências com o intuito de fixar os médicos na região Norte. Foi uma estratégia para fixação dos médicos na região Norte, a abertura. Tocantins, apesar de ser um estado pequeno e novo, é o terceiro no número de programas e de residentes. Só fica Uhum. atrás de Manaus e de Belém. Então, Uhum. Palmas hoje é o terceiro da região norte em termos de programas de residência. Eu fui durante 4 anos o presidente da Comissão Estadual de Residência Médica, que a gente tem outras cidades que têm residência. Então, eu ia muito a Brasília e a gente fortaleceu muito isso do programa de residência. E o intuito é fixar. A maioria dos residentes ficaram, saíram eventualmente para fazer um R+, voltaram e já estão assumindo como supervisores de programa, já estão chefes de serviço, fortalecendo ainda mais aqui o local. Bom, falando agora do local, né? Tá, você é paranaense, foi a Florianópolis, aí Joinville, casou em Joinville, e aí, de repente, aparece Palmas Tocantins. Como é que foi isso, essa virada para Palmas? Como é que foi essa saída tua da residência e a procura de um lugar? A gente brinca, tem um ditado que diz assim: a minha história é tão triste que eu contei para um carroceiro, o cavalo chorou. Mas, na verdade, a minha história é uma história muito feliz. Esse intuito de trabalhar com gestação de alto risco e medicina fetal já me impulsionou na residência. Então, eu aproveitei as férias
do meu último ano de residência. Eu já havia mandado currículo para vários lugares com potencial de crescimento, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, e a minha veia da docência. Eu queria um lugar também que tivesse faculdade. Vários lugares eu tive propostas, e o Tocantins foi a que eu vi um futuro. Ganhava-se menos, e as pessoas achavam que iam vir para o Tocantins e ficar ricos. E a grande riqueza não é financeira, né? Eu falo, rico é quem tem tempo, rico é quem fica perto da sua família, que pode viajar. E o Tocantins, na época, a direção do hospital, a secretaria, comprou a ideia de montar um serviço de gestação de alto risco e medicina fetal que não tinha. E foi isso que me motivou. Pegar o carro, eu e, na época, minha noiva, que hoje é minha esposa, dirigindo cidade em cidade, porta em porta. Fomos bem recebidos em vários lugares e escolhemos Palmas e Palmas nos escolheu. E somos tocantinenses de coração. 2.200 quilômetros, né? De Joinville a Palmas, é isso? Exatamente. Andando com o ar desligado, porque para economizar combustível, ficando em hotel que custava R$ 30 a diária, o café da manhã fazia um sanduichinho, enrolava, escondia na bolsa, porque ele virava o almoço. Essas coisas, economizando ao máximo para a viagem com a bolsa de residente. Fábio, a minha história é parecida também. Eu estava em São Paulo, também nas férias também do R3, peguei meu carro e fui, eu queria Santa Catarina e fui de cidade em cidade, batendo na porta e pedindo também para ser gasto. Na época, todo mundo falava que não tinha espaço, né? Todas as cidades fecharam a porta e aí é uma outra história. Mas, enfim, eu acho que a gente tem que... se você escolhe a tua profissão, se você escolhe a tua especialidade, eu acho que é melhor... o próximo ponto, se você não tem uma necessidade imensa de ficar naquele local, você tem que procurar o melhor mercado para você, né? Quer dizer, existem especialidades que são muito boas na capital, como Palmas, por exemplo, mas se você vai para o interior do Tocantins, talvez você não tenha tanto mercado assim, né? Então, como é que foi essa tua chegada em Palmas? Você chegou como ginecologista e obstetra, né? Gineco-obstetra em Palmas. E aí, teve muito problema nessa chegada? Você não conhecia a cidade? Você não conhecia os médicos dali? Como é que foi essa tua adaptação? Eu me considero um cara muito abençoado, Everson, porque da mesma maneira que, como em qualquer lugar existe resistência, alguns colegas criaram uma resistência, tudo o novo cria resistência, a criação de protocolos, de rotinas, e não era um achismo, não era o protocolo do Fábio, era o protocolo que era usado nos grandes serviços, e até hoje a gente tem dificuldade de implantar protocolos. Mas eu também fui muito acolhido. Eu fui muito acolhido, por exemplo, na época, a presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia me acolheu, a doutora Rose, e ela falou assim, Fábio, você procurar a sociedade é porque você tem algo a mais, você quer aprender. E ela me convidou, eu tinha feito a prova de título também há pouco tempo, me convidou para fazer parte da diretoria e as coisas foram acontecendo, o meio acadêmico, esse viés foi acontecendo e eu tive a felicidade de ser eleito presidente da sociedade com 29 anos. E isso aí foi uma guinada na minha vida. Então, mesmo os colegas que até hoje torcem o nariz para alguma coisa nova, para um protocolo novo, né? Você sabe, a medicina é a ciência das verdades transitórias e a gente tem que estar sempre se atualizando. Então, às vezes, você chega com uma novidade, o pessoal está querendo se aparecer. Eu falei, não é o protocolo do Fábio, não é o protocolo de Moraes, não. É o protocolo do fulano, a gente só quer trazer para o paciente, o benefício é para ele, né? E as portas foram se abrindo. Essa questão que você fala de ser afiliado a uma sociedade, você vê como bastante importante na tua vida, na tua carreira. Foi sensacional, Everson, foi muito bom, porque eu lembro da fala da doutora Rose, a presidente na época, ela falou assim, por que você está pagando a anuidade da Sogito, né? Em Santa Catarina é a Sogisc? Falou, por quê? Eu falei, não, doutora, eu quero receber as revistas, eu quero me atualizar. Ela falou, onde que você está atendendo? Eu falei, estou atendendo em tal lugar. Ela falou, você vai vir atender no meu consultório. Eu vou dividir consultório com você. E alguém me acolheu, né? E eu falei assim, não, doutora. Ela falou assim, tem mais um detalhe. Eu vou sair do plano e vou passar todas as minhas pacientes do plano para você. Então, do dia para a noite, meu consultório estava cheio, as coisas acontecendo, e o marco foi entrar numa sociedade, fazer parte. E quando eu vejo os nossos colegas de turma, os meus alunos que entram na sociedade de especialidade, é um círculo virtuoso.
Só para você ter ideia, R1 de ginecologia, ele não paga anuidade da ISUOG, que é uma sociedade internacional de ultrassom e ginecologia e obstetrícia. Ele paga anuidade pífia de ginecologia e obstetrícia. Então, existe uma série de incentivos já para o residente começar, para ele entender que esse círculo, esse meio é um meio virtuoso, tanto para a carreira quanto para a formação pessoal. Muitas vezes o médico que acaba a residência, ele vê o outro especialista como um inimigo, né? Ou, não, ele não sabe nada, ele é mais velho, ele não sabe nada. Ou, não, ele é meu inimigo, não posso falar com ele e tal, porque ele é meu concorrente, né? E a gente sabe que não é isso, né? Eu acho que a gente... fortalecer essa rede entre os colegas, você vai precisar deles eventualmente durante a tua vida, eles vão precisar de você, vocês vão trocar figurinhas, vocês vão, de repente, se encaixar em um nicho e não em outro, né? Então, assim, eu acho que essa visão de você se associar e estar junto dos teus próximos, acho que é muito importante, né? Sim, sim, com certeza. Quando eu fui presidente da sociedade, o Estado ainda estava no começo, ainda tinha. Hoje a gente não consegue contratar médicos com facilidade nos hospitais públicos, mas na época a gente tinha uma carência de ginecologistas. Então, toda vez que chegava um ginecologista, ele ligava na sociedade. E eu ia, onde ele tivesse, corria atrás de um contrato, via um lugar para ele atender. E alguns colegas falavam assim: você está louco? Você está trazendo mais concorrente para cá. Quando eu já estava na docência, que nós criamos a ideia da residência médica, né, um grupo de professores, a gente criou a ideia, não, a gente tem que ter residência médica. Alguns colegas falaram assim: você é louco, você vai criar cobra dentro de casa, você vai criar concorrentes para você mesmo. Eu falei: isso não existe. As faculdades de medicina estão formando colegas, não concorrentes. As residências estão formando colegas. E hoje, a maioria de nós, a gente fica olhando os residentes, Everson, dizendo assim: que cara sensacional, que médica sensacional, eu quero ela trabalhando do meu lado, eu quero ela como minha sócia, eu quero ele como meu sócio trabalhando comigo, porque é uma pessoa diferenciada, estudiosa, e os concorrentes vão chegar, seja da própria casa, seja de fora. Hoje alguém vai chegar em Balneário como gastro, você não vai conseguir fechar a porta para ele. Não, se for uma pessoa boa, você vai querer que ele trabalhe ao seu lado, não necessariamente como sócio, como parceiro, mas você quer ter amizade, você quer trazer ele para a sociedade de gastro, né? Uhum. O nosso grande mestre Dameral, né, dizia, né, você tem que, para você ser um bom médico, você tem que ter o respeito dos seus colegas, né, porque o respeito dos pacientes todo charlatão tem, né? Exato. Se não tiver o respeito, nem bom charlatão ele é. Mas respeito dos médicos a gente precisa ter, né? Então essa questão de associação é bastante importante, né? E eu me considero um felizardo. Todos os lugares que eu trabalhei, eu fiz grandes amigos, eu tive grandes professores. Então, todas as pessoas com quem eu já trabalhei, aqui em Palmas, nas clínicas que eu já trabalhei, eu fui primeiro muito bem recebido, muito bem acolhido, e todos os colegas com quem eu trabalhei foram professores para mim. Me ajudaram a aprender ultrassonografia, me ajudaram a aprender uma série de coisas. Se eu ensinei algo ou não, isso é o menos importante. Agora, eu sou grato. Eu sou grato a todas as pessoas com que eu já trabalhei, porque todos eles tiveram alguma coisa para me ensinar e eu ainda tenho muito o que aprender. Talvez até o meu último dia de vida eu ainda vou ter para aprender, seja com um residente, seja com as pessoas que trabalham ao meu lado. Falando em professor, Dr. Fábio, melhor professor, não dá aula, dá show. É isso aí. Fábio, por que a docência, então? Já falando em professor, por que a docência? Como é que foi a tua formação? O que você recomenda para quem pensa nisso? Everson, eu venho de uma família de professores, né? Por parte de pai, todos são professores de formação, por parte de mãe, alguns professores, inclusive minha mãe. E durante a faculdade, eu dava palestras para fazer um dinheirinho. Então eu já gostava, eu tinha essa interação, eu gosto de falar em público, eu me sinto à vontade falando em público, e eu já tinha essa veia. Durante a residência, eu fazia cursos, eu dava aula. Então, quando eu estava chegando, eu lembro até hoje, a gente no caminho, passando por Ponta Grossa, meu telefone tocou. O coordenador de medicina de Gurupi avisou: Fábio, nós vamos abrir uma faculdade em Porto, a aula começa em junho. Isso era fevereiro. E eu quero você na primeira turma. E eu comecei dando aula de biofísica. E desde 2004 que eu estou na graduação, é uma cachaça. Em 2004 eu já comecei a concorrer, fiz processo seletivo para mestrado, comecei meu mestrado em 2005, terminei em 2007.
Então, essa necessidade. Então, a primeira turma do ITEPAC, a primeira turma da UFT, e isso abriu um leque paralelo com a Sociedade de Ginecologia para extra classe. Então, eu virei, em 2007, eu comecei a dar aula em Congresso Brasileiro. Minha primeira aula já tinha mais de 400 colegas obstetras assistindo a minha aula no Brasileiro de Fortaleza. Depois vieram os outros brasileiros, que eu sempre fui convidado, tanto de gineco quanto de ultrassom, que é em outubro. E aí começaram os congressos internacionais, uma coisa foi puxando a outra, os vínculos de amizade. E aí, para quem começou dando aula em Porto Nacional, uma cidade de 80, 90 mil habitantes, o ano passado foi Roma, ano retrasado Budapeste, Praga, e ano que vem Lisboa, já o 8º Congresso Internacional de Gineco, que eu fui convidado para dar o meu TCC de ecocardiografia que eu fiz, que eles gostaram do tema, e eu fui convidado ano que vem. Uma coisa que foi puxando o outro degrau, mas eu continuo com essa paixão, com essa cachaça, que é a docência, principalmente com os alunos, porque eles me provocam a estudar cada dia mais. Pessoal aqui dizendo assim, vou precisar sair, que pena, muito obrigado, poderia ficar horas aqui. Bom, a live vai ficar disponível no nosso canal ali, tá? Então, para quem quer fazer a docência, o ideal é você fazer um mestrado ou um doutorado, né, para você entrar, né? Você vê essa necessidade do mestrado e doutorado para quem não quer ser professor? Não, Everson, eu não vejo a necessidade, isso é uma opinião, não vejo necessidade do mestrado para você que vai fazer consultório. Eu tenho o hábito de perguntar para todo meu paciente por que ele está vindo consultar comigo, quem que indicou ele, né? Para eu ter um feedback e saber quem está me indicando. E até hoje, 3 pacientes falaram para mim, eu vi no seu Lattes. 3, de todos esses mais de tanto tempo aí, 18 anos. Então, assim, eu vi no seu Lattes. Aí eu perguntei, você trabalha com o quê? Eu sou professora. Então, pelo fato de ela ser professora, ela olhou no meu Lattes. As pessoas que vêm para mim, metade indicação de pacientes que foram atendidas por mim, e a outra metade, colegas me referenciam pelo fato de eu trabalhar com subespecialidade. Então, eles, olha, o seu caso é complicado, eu quero que você vá para o Dr. Fábio. Mas ninguém vem comigo por causa do mestrado, por causa disso. Ninguém vem comigo porque o Instagram, redes sociais, né? Esse volume é pequeno também. As pessoas vêm por indicação. O mestrado veio para me ajudar a melhorar a minha docência. Eu comecei meu doutorado e ainda não terminei, mas o doutorado é mais para quem realmente quer ser pesquisador, e a gente, na condição de consultório, a gente tem essa dificuldade de ser pesquisador, e eu me sinto muito feliz sendo professor. O mestrado, ele melhora um pouco a tua remuneração, mas eu tenho certeza também que você não dá aula para ficar rico, né? A gente não dá aula para ficar rico financeiramente. A gente fica rico, sim, fica rico de espírito. Cada vez que você volta da sala de aula, você volta mais rico de energia, de coisas novas. E, bom, agora falando de consultório, você começou a falar do consultório, assim, você atende pacientes convênio, particular, SUS, como é que é? Como eu gosto muito de conversar, já deu para reparar, você me conhece, sabe o tanto que eu gosto de conversar. Então, os convênios me ajudaram muito, sou muito grato a eles, todos os convênios que eu atendi foram muito honestos e idôneos comigo. Só que, por exemplo, a minha primeira consulta de pré-natal, ela demora 1 hora. 1 hora. E isso é incompatível com atendimento de convênio. Então, eu optei, já há 5 anos eu não atendo planos de saúde. Em alguns lugares que eu faço atendimento de ultrassonografia, ainda faço ultrassonografia em alguns lugares por convênio, faço 2 períodos na semana, para as minhas próprias pacientes acabam indo lá, mas ultrassom na minha clínica privada, procedimentos invasivos, amniocentese, procedimentos bem específicos da minha subespecialidade e consultas e cirurgias, eu só faço particular. Aí você fala assim, nossa, então o Fábio ficou rico no Tocantins. O meu ganho financeiro hoje é o mesmo de 5 anos atrás. O que mudou? Tempo de atendimento e eu acredito que talvez até qualidade de atendimento. O fato de eu não atender plano de saúde, como eu te falei, eu atendo gestação de alto risco, então eu não apenas faço uma anamnese muito mais elaborada, como eu faço um exame físico muito mais elaborado. Eu sou um obstetra que faço ausculta cardíaca, ausculta pulmonar, faço o exame de neuropatia periférica, eu quero ver o pé da minha gestante diabética, como é que está, e interpretar os exames dela, então acaba a minha consulta sendo um pouquinho mais demorada.
O meu ultrassom, minha ecocardiografia fetal é 1 hora, meu morfológico é quase 1 hora. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, eu não atendo mais convênio já há 5 anos. Como é que foi essa decisão de você parar de atender convênio? Foi fácil? Assim, era assim, parar de atender no dia seguinte estava cheio de paciente particular? Como é que foi isso? Foi gradativo, foi gradativo. Na época, eu saí, o que eu fiz? Eu saí dos 2 convênios que eu mais tinha volume. Então, os 2 convênios que eu mais tinha volume, e ainda me programei por questões éticas com os meus pacientes, eu avisei com 9 meses de antecedência. 9 meses é meu prazo de carência. Daqui 9 meses eu não vou mais atender convênio. Então, ainda eu atendi convênio nesses 9 meses e a paciente que começava o pré-natal comigo, ela sabia que eu não ia mais fazer o parto, porque depois de 9 meses. Então, fui muito honesto desde o começo. Então, eu fiz esse processo lento de transição. Por 9 meses, eu atendi meus 2 convênios que eu mais tinha volume e eu vi que o consultório continuou acontecendo. Muitas pacientes continuavam vindo, mesmo sabendo que eu ia sair do convênio na data X. Depois que eu fiz esse processo com esses 2 convênios, aí, e eu continuei com volume, eu fiz com os demais convênios mais 9 meses. Daqui 9 meses eu vou parar de atender todos os convênios e gradativamente a agenda foi sendo substituída. E uma coisa que me surpreendeu foi a taxa de retorno. Digamos assim, 10 pacientes falaram, doutor, nós não vou mais poder continuar com o senhor porque o senhor saiu do convênio. Dessas 10, 3 voltaram algum tempo depois, falaram, doutor, eu não fiquei satisfeito com o médico do convênio e eu prefiro pagar e continuar com o senhor. E são minhas pacientes até hoje. Uhum. Bom, e aí, assim, da questão falando agora de pagar em finanças, Tem como é que algumas você acha pacientes que... assistindo aqui, mandando beijo. Ah, como é que você vê essa questão das finanças para o médico? Assim, você tinha alguma formação nisso? Como é que você foi nessa parte de finanças pessoais? Zero, Everson, zero. Na faculdade não nos ensinam a cobrar, na faculdade não nos ensinam gestão financeira, não nos ensinam aplicação. Nós saímos da faculdade achando que poupança, consórcio são bons investimentos. A gente acha que uma clínica gigante, chique, é um bom investimento. A nossa, infelizmente, não faz parte da nossa graduação. Eu fiquei encantado quando eu vi teu perfil dessa preocupação de ajudar o médico, tanto do início de carreira quanto o médico que não tem essa visão. Eu digo para você, há 5 anos, quando eu atendia convênio, a minha maneira de investir era péssima. Eu ganhava muito e gastava muito e ficava no vermelho e achava que eu tinha que ter um patrimônio gigantesco. Hoje o meu patrimônio financeiro ele é muito menor, só que eu não uso limite, eu não pego dinheiro emprestado. E hoje meus investimentos são outros. Hoje o investimento meu de carreira é muito maior do que o investimento financeiro. Os meus filhos têm a plena convicção que a minha herança que eu e minha esposa iremos deixar é exclusivamente ensino. Nós não vamos deixar fazenda, apartamentos, carros, dinheiro, nada. Nada disso. A gente quer ensinar valores para eles e não dinheiro, né? E a gente não tem isso de gestão. Eu fui começar a aprender quebrando a cara várias vezes e com amigos. Eu falava, como é que o fulano ganha menos que eu e tem uma qualidade de vida melhor que a minha? Aonde eu estou errando? E esse desmame foi muito difícil. Parar de dar plantão, parar de atender convênios, foi muito difícil, porque a bola de neve de não saber cuidar de gestão de carreira, até hoje eu não sei cuidar de carreira. Hoje eu estou muito melhor, né? Mas é muito difícil. Não tenho nem dentro. Uhum. Mas você acha que sim, que uma coisa que você comentou durante a nossa conversa foi a questão de investir em você, né? Que você chegou um momento que você resolveu investir na tua qualificação, no teu, né? Quer dizer, você vai pensando lá na frente, né? Você não vai chegar em Tocantins e no primeiro ou segundo ano você comprar fazenda, comprar coisa. Na verdade, você quis fazer uma super especialização, um mestrado, agora um doutorado, né? Isso, Everson. Então, eu achava que investir em medicina era investir em coisas exclusivamente de dinheiro, né? Que me daria. Vou comprar o equipamento mais caro que ele vai me dar dinheiro. E na verdade, é o contrário.
o investimento em ser em formação e informação. Então, tanto cursos, quanto congressos, quanto atividades acadêmicas, eu via os colegas trabalhando, dando plantão, mas não iam num congresso, não faziam cursos, não se atualizavam. E aí eu comecei congressos fora do Brasil, a primeira a convite, depois eu mesmo escolhi, falei, não, eu quero fazer esse congresso, eu quero me aprimorar. Comecei a investir em mim mesmo. Eu comecei... Ele disse que sempre vai ser a última especialização, olha só. É porque eu tenho 7 pós-graduações, aí ela tem enchendo meu saco. E realmente a minha cachaça é estudar, porque eu digo o tempo todo para os meus alunos, eu sou o obstetra que menos sabe, eu sou o que mais tem que aprender. E eu agradeço a todos os colegas que me ensinam, são grandes professores. Então, comecei a cuidar mais da minha saúde. Eu falo que dos últimos 5 anos também, eu já pesei 110 quilos, eu já fui hipertenso, obeso, diabético, hérnia de disco. Hoje eu sou saudável, pratico esportes, cuido muito da minha vida. E alguém perguntou aqui da aposentadoria. Eu sou servidor público, né? Então eu tenho teoricamente a minha aposentadoria do Serviço de Medicina Fetal e da própria universidade. E eu me programo para sobreviver com essa aposentadoria pública. Eu não quero me aposentar com um super mega padrão de vida financeiro. Eu quero poder, primeiro, professor, aposentadoria compulsória. Enquanto eu tiver lucidez para continuar dentro de uma sala de aula, eu vou continuar dentro de uma sala de aula. Enquanto a mão não tremer para operar e para fazer ultrassom, eu quero estar fazendo isso. Cada vez menos. E, respondendo a pergunta, aposentadoria, minha previdência é a minha família. Minha esposa e meus filhos são o meu melhor investimento. Passar tempo com eles é a minha maior fortuna, é a minha maior riqueza. Não tenho fazenda, não tenho gado. Meu patrimônio são minha esposa e meus 2 filhos. Falando na esposa agora, que já deu uma né? Sabe como é que é, né? Já deu aquela indireta, né? Você comentou, né, que ela fez gineco também, que ela está na residência agora, né? Está no R4. Isso, está no R4. Vai me escravizar, né? A Manu já sentiu ali que ele está jogando, né? Depois vai deixar para ela trabalhar e você vai ficar em casa, né? Mas como é que foi essa história dela agora? Falando, ela assim, hoje ela está aqui em Santa Catarina fazendo R4. Como é que foi essa decisão de vocês, assim, enquanto família? Enfim, envolvia muito mais coisa do que a tua decisão inicial lá em Joinville para Tocantins, que era você e a sua noiva, né? É uma história bonita, Everson. Eu vou tentar contá-la da maneira mais breve possível, mas sem cortar nenhum detalhe. Eu conheci a Manu na residência. A Manu era administradora da maternidade que eu fazia residência. E realmente me apaixonei, me encantei por ela desde o primeiro minuto. E vou tentar nem chorar. Ela está falando que em posição do Bernardo é o R4. Mas a Manu tinha uma visão deturpada da medicina, porque ela conheceu alguns residentes antes de mim, algumas residentes, que não tinham o amor pelo paciente. Eles tinham amor pelo dinheiro. Então ela tinha uma visão deturpada. E ela viu a paixão que eu tenho pela medicina, o carinho que eu tenho pela medicina. E quando a gente mudou para o Tocantins, ela trabalhava como administradora aqui, e ela viu que isso não era só na residência. Eu continuava sentando, apesar da CCIH proibir, eu continuava sentando na beira do leite, segurando na mão, olhando no olho do paciente. E ela falou, Fábio, eu quero isso para mim. Eu quero viver isso que você vive. Esse tesão que você tem de viver, eu quero isso para mim. E ela resolveu pedir exoneração do emprego público dela, fazer cursinho pré-vestibular, fez vestibular, fez a faculdade de medicina, e até a minha sogra escreveu aqui, então, porque quando a Manu passava a mão no telefone, ligava para a Joinville e falava, mãe, então, eu preciso que a senhora venha para cá, porque era época de prova, era época de congresso, alguma coisa, então a minha sogra pegava o avião, Joinville e Palmas, e ajudava os meninos. E eu sempre falei para ela, faça a residência que você quiser. Ela quis fazer rádio, ela quis fazer endócrino, ela quis fazer PED, tudo que ela passava, ela se encantava, até chegar no internato mais lindo de todos, que é a GO.
e ela se encantou pela GO, eu sou suspeito para falar, e fez GO, ela passou em 11 programas de residência para ginecologia e obstetrícia, ela passou no Marieta, em Itajaí, passou em Joinville, onde eu passei, passou em Floripa, passou na Carmela, e passou aqui também, passou em Brasília, e fez. Quando ela estava, eu estou muito velha, e ela se formou com 36 para 37 anos, mais ou menos isso. Então, todo mundo, não, você está muito velha, muito velha. Quando ela estava no R3, o Bernardo, nosso caçula, falou, mas mãe, a senhora só vai ser GO, e ela sempre com uma paixão pela fetal. Aquilo tirou de novo ela da zona de conforto, ela passou a mão no telefone e falou, mãe, então, me ajuda? Ajuda. E foi estudar, se preparou, fez a prova de R4, mesmo estudando na reta final, conseguiu também passar em mais de um programa, e mais uma vez o suporte de família, né, em Joinville, onde mora minha sogra, meu sogro e o meu cunhado, que hoje dão esse suporte, e ela está fazendo o R4 num programa espetacular. Eu vou fazer um merchan para o programa de lá. Sábado agora ela vai operar um laser intraútero junto com a equipe, faz procedimentos invasivos, e todo mundo fala, Fábio, a Manu vai ser melhor que você. Eu falo, mentira, ela já é melhor que eu. E é uma felicidade eu poder estar do lado dela, que tudo isso de bom que ela tem vai respingar em mim, e como eu falei, vai ser bom para eu continuar aprendendo. E passando frio, tá dizendo aqui que realmente aqui está frio, aí deve estar bem calor, né? A orientação para a gestão do consultório é importante para os novos médicos. Como gerir com sucesso uma carreira para quem quer clinicar? Rapaz, muito difícil. Eu repito o mantra. Sociedade acadêmica de especialidade, e especialidade é importante. A medicina, hoje, ela está acontecendo o que aconteceu com o direito, então aumentaram muito as faculdades, e tem muito médico no mercado. Então, você se diferenciar dos seus colegas, não com charlatanismo, se diferenciar com técnica, com ciência, ofertar para o seu paciente um algo a mais. Começa por aí. Se associar a pessoas, os seus colegas sempre vão te ensinar. O que eu te falei, todos os meus ex-sócios e atuais sócios foram e são professores. A todos eles eu tenho gratidão, todos, sem exceção. Todos pegaram na minha mão e me ensinaram, né? Todos eles me ajudaram demais. Então, tem realmente que isso da formação. Sociedade acadêmica, continuar estudando, isso vai fazer com que você seja um médico de boa formação. Gestão de consultório, lembrar, não adianta ter um consultório lindo, chique, maravilhoso, se você não tem noções de finanças. Faça um curso, compre um curso para você entender, porque nós médicos não sabemos o que é fluxo de caixa. Um médico aqui de Palmas, que já foi embora, ele dizia, o problema do médico não é o tamanho do chuveiro, é o tamanho do ralo. O ralo é muito grande. Por mais que desça água, vaza muita água. Ganha 50 mil por mês, gasta 55, não adianta nada. É melhor ganhar 10 e gastar 2, que você vai viver melhor. Essa gestão a gente não tem na faculdade, e essa gestão a gente tem que correr atrás desses cursos para a gente aprender. Eu acho também, eu colocaria também a questão de você pensar, de você se diferenciar não só tecnicamente, mas como você falou várias vezes, assim, né, de você fazer um atendimento de qualidade, né, de você olhar no olho do paciente, chamar pelo nome, cumprimentar, explicar numa linguagem que o paciente entenda, quer dizer, você, na hora que você está atendendo, não ficar olhando o celular, olhando o computador, enfim, que são coisas assim que a gente parece básico, né, que a gente está falando, parece que o cara está falando isso aí, mas assim, de uma maneira ou outra, todo mundo tem um pouquinho para melhorar, né, essa questão do atendimento também, da qualidade, da excelência do atendimento, né? É interessante que toda vez que eu tenho a primeira consulta com o paciente, eu dou meu telefone para o paciente, eu salvo o telefone da minha paciente no meu celular, que quando ela me liga eu sei quem está me ligando. Como eu não atendo convênio, eu tenho poucos pacientes, eu me permito fazer isso. Mas quando eu termino a consulta, eu falo para a paciente, você viu que durante o teu atendimento eu não respondi nenhum WhatsApp. E aí eu falo para ela, o dia que você me mandar um WhatsApp, eu prometo que eu vou responder no final do dia. Porque às vezes o paciente fica esperando também uma resposta, e eu falo, a minha prioridade é quem está sentado na minha frente, que é você está sentada na minha frente. Então ela entende, não, legal, o doutor vai estar conversando com alguém.
E eu falo, se for uma emergência, me liga, eu tenho o teu telefone salvo e eu te retorno assim que acabar a consulta. E também hoje Palmas conta com pronto-socorro de obstetrícia privado, né, que atende convênios, tudo, para atender essas demandas mais emergenciais. E realmente, Everson, o diferencial é você cuidar do seu paciente do jeito que você gostaria. Empatia. Se eu quero que o médico me explique, e é tão triste quando um paciente vem e fala, fui no gastro, fui no gineco, fui no pediatra e não gostei, doutor, porque infelizmente. E hoje, com a ferramenta da internet, o paciente vai chegar para você já com dúvidas de publicações que saíram recentes. Ele já chega te perguntando do novo tratamento. Então, se você não tiver atualizado e conseguir traduzir, até mesmo, esses tempos atrás saiu uma publicação espanhola falando mal da ondansetrona, que causava fenda labial. E foi uma publicação pequena. E as pacientes ficaram em pânico, até a metodologia foi errada. E como é que você explicava para um paciente que a metodologia de pesquisa foi errado e convencer, e não por laboratório, estou falando do sal, da molécula que não prejudica o bebê. Então você tem realmente, que eu falo que não é perder tempo, é gastar o tempo. Que o tempo é uma coisa preciosa, tanto para a gente quanto para o paciente. E ele pagou pelo nosso tempo e pelo nosso conhecimento. Exatamente. Então, assim, eu acho que assim, para a gente fazer um fechamento, né? Eu acho que não basta, eu acho que você sair bem preparado é a base, né? Mas não é uma garantia de sucesso. Você sai bem preparado, primeiro você tem que saber a escolha para onde ir, né? Onde é que você vai trabalhar, num lugar que tenha um mercado melhor, tá? Depois você precisa da qualidade tua de atendimento, para que os seus pacientes reconheçam isso. Você precisa ser reconhecido também, através de marketing e tal. As pessoas precisam saber que você está ali. E a partir do momento que os pacientes te procuram, você tem que saber gerir isso para que eles, né, para que você tenha um bom controle financeiro, para que isso possa te dar um ganho. E depois você precisa saber usar esse teu dinheiro da melhor maneira possível, né? Acho que esse é mais ou menos o resumo, né? Então são as competências novas do médico 2020, né? E lembrar que o médico de hoje é um médico completamente diferente do médico de antigamente. Eu vejo muito dos meus ex-alunos preocupados em comprar uma BMW, comprar uma Mercedes, ir para Fernando de Noronha e postar nas redes sociais, né? E o pessoal fala, doutor, como é que arranja tempo para fazer tudo isso? O problema é justamente a gestão do tempo, porque depois que a gente forma, e os que estão nos Tem até assistindo... uma pergunta sobre isso, né? Eu vi Tá aqui... vendo ali, né? Uhum. E aí, o que acontece? Cria-se uma nova moeda chamada plantão. Se eu der 2 plantões, eu consigo pagar a prestação da Mercedes. Se eu der 3 plantões, eu compro não sei o quê. Só que as pessoas esquecem que o mês só tem 30 dias e a gestão do tempo. Quem tem esposa, quem tem filhos, você tem que dividir o teu tempo. O médico de hoje, o médico moderno, ele tem um carro que gasta menos. Ele pode ter um carro bom, mas ele está preocupado hoje com segurança, com economia. A casa dele não é mais aquela mansão gigantesca na beira do lago. Então, criou-se a imagem do médico antigo, fazendeiro, que a gente tinha essa visão romântica da medicina, que o médico é uma pessoa rica. O médico rico de hoje é o que tem tempo. Respondendo a pergunta ali, gestão do tempo é fácil? Não, não é fácil. Para eu estar conversando aqui agora, alguém está me dando feedback. Alguém está dizendo, olha, se alguém ligar para o Fábio agora, vai atender o telefone. Aí que entra a medicina de grupo. Por isso que sozinho você pode até ir mais rápido, mas acompanhado você vai mais longe. Então, cerque-se de pessoas boas, pessoas que pensam de maneira parecida como você, que gostam de aproveitar o tempo. E eu vejo os meus residentes que estão saindo do forno agora com essa cabeça de quantidade não é a mesma coisa que qualidade. É melhor ganhar menos para poder ter mais tempo, para poder gerenciar. O que importa é o que sobra, não o que ganha, né? O que importa é o que sobra no final, né? Acho que todas as profissões tradicionais precisam se atentar para a gestão do tempo. Exatamente, é isso mesmo. Eu acho que todo mundo está nessa grande batalha. O tempo hoje é o ativo mais valioso, né? Fábio, para finalizar, o pessoal joga truco aí em Tocantins ou não? Jogam truco, mas não no mesmo esquema que a gente. Nosso baralho é em espanhol, aquele piseiro que a Não no gente mesmo nível também, né? Mas se te serve de consolo, os meus 2 filhos já sabem jogar truco.
são tão esportistas quanto eu. Futebol, uma lástima, né? Corintianos como nós, porém somos dois jogadores de truco, gostam de jogar baralho e já aprenderam desde cedo que o tempo entre nós é precioso. A minha esposa fazendo o R4, apesar da pandemia, os voos cancelados, a gente tenta manter um vínculo muito, muito forte e eu falo que eu luto diariamente para ser um médico melhor, um marido melhor, um pai melhor e, inclusive, um filho melhor para o meu pai. Fábio, muito obrigado. Obrigado pelas grandes lições aí, as grandes dicas aí. Eu acho que foi valioso para todo mundo. E, bom, foi um prazer falar com você novamente. Eu estou sempre à disposição, meu amigo. E quando for ter mais lives, me avisa. A Manu já colocou ali truque e gritaria. O Tocantins está de portas abertas para você vir nos visitar, passear, jogar um truco, passear no lago. E eu não gosto muito de frio, Ever. Quando for para o sul, vamos ver se no verão eu te visito. Agora, Beleza. ficar trancado dentro de casa. É combinado. Agradeço Um abraço. o convite e abraço para a esposa. Imagina, um abraço a toda a família aí. Até a próxima. Valeu, brigadão. Até mais.